Olá pessoal, boa tarde. Quem não me conhece, eu sou o professor Vieira e este é o canal Antônio Vieira, cujo propósito é apoiar a educação e o ensino profissional de estudantes de engenharia cartográfica, civil, topografia, agrimensura, enfim, todos aqueles que têm a topografia como uma disciplina de seus currículos. Nesta aula de hoje, eu quero tratar de um problema muito interessante, que é de topografia aplicada à engenharia civil e enfatizar a importância da trigonometria na topografia. Um topógrafo que souber geometria, a trigonometria e a geometria analítica do segundo grau, né, será um excelente topógrafo, e eu quero que isso fique claro nesta aula de hoje. Então vamos tratar da locação de um túnel na Serra do Mar, ali entre Japeri e Barra do Piraí, que é uma situação real, mas que eu simplifiquei para atender a didática. Então aqui temos um túnel que foi escavado, né? Temos o emboque sul e o emboque norte. E para locar esse túnel, imaginei aqui formar-se uma figura chamada de quadrilátero, em que seus vértices são reconhecidos lá no terreno para garantir a intervisibilidade, sinalizados, e são então medidos nos dois sentidos essas direções entre os lados, os extremos de cada lado. Estão assinalados aqui, didaticamente, os ângulos medidos, né, em todas essas estações, entre todas as direções. E aqui, então, esse ângulo X e o Y não pôde ser medido, motivos óbvios, porque aqui é a direção onde o túnel, no nosso caso aqui, será escavado. Então não há intervisibilidade entre os dois extremos. Mas é importante, então, determinar pelo cálculo esse ângulo X e esse ângulo Y, porque sabendo, nós podemos, então, estacionando o teodolito aqui nesse emboque norte, né, próximo ao emboque norte, né, e colocando esse ângulo 100 mais x aqui no limbo horizontal, podemos dar essa direção em que o túnel vai ser aberto nesse sentido. Da mesma forma aqui no outro emboque, no emboque sul, aqui no lado aqui de Japeri, colocando no teodolito esse ângulo 80 graus mais y, apontando aqui, zerando aqui o instrumento nessa estação B, que está sinalizada e bem distante, e colocando no limbo 80 mais y, podemos então dar essa direção para que o túnel vá sendo aberto. É um túnel assim grande, né? Pode ter cerca de 2.000 metros, 3.000 metros, 5.000 metros, de modo que o emboque, a perfuração começa nos dois sentidos e a partir dali começa-se depois a fazer poligonais abertas no interior do túnel, em cada sentido. Mede-se poligonais abertas várias vezes para se dar a orientação da escavação até que as duas frentes se encontram. Então vamos tratar de determinar esses ângulos X e Y nessa aula de hoje. Vamos considerar que os ângulos foram medidos, né, como preconizam as normas, e que o teodolito usado permite leitura na casa de 1 segundo. Então esses ângulos, na realidade, esses ângulos 2, que eu coloquei na figura, 3, 20 graus, 4, 30 graus, esses ângulos, na realidade, seriam ângulos todos quebradinhos, né? Grau, minuto,
segundo e na média, né, o décimo do segundo, mas aqui para efeito didático coloquei esses valores inteiros. Muitas soluções aqui, à primeira vista, poderiam ser assim assinaladas com o teorema de Tales, né? Esse ângulo 1, se nós fizéssemos assim, por exemplo, um par de soluções, como se fosse o 20 e o 40 aqui, 20 e 40, daria, nessa soma aqui com 2 mais 3, dariam 180 graus, né? 40, 60, aqui é 100 graus, no ângulo 2, 160, no 3 é 20 graus, 180, a mesma coisa nesse triângulo de cá, daria a soma 180 graus. Né? E se fossem outros ângulos, 10 e aqui 50, também os triângulos fechariam em 180 graus. E assim. Mas, na realidade, quais são os valores desses ângulos? Temos que calculá-los, não pode ser determinados assim no chute. E eu vou considerar aqui dada essa equação de condição aos lados. Isso aí em triangulação, quem já estudou triangulação, já viu essa equação de condição aos lados. Eu estou colocando ela aqui como conhecida. Essa equação aqui diz o seguinte, olha, reparem só. Eu coloquei aqui esses números aqui e vejam só, no numerador nós vamos ter, olha como a equação se forma, ó. Partindo desse ângulo 1, ó, no numerador, seno de 1 vezes, aí pulo 2, seno de 3 vezes, pulo 4, seno de 5 vezes, pulo 6, seno de 7. E no denominador, vem para o 2 agora, seno de 2, pula o ângulo consecutivo, vezes seno de 4, pula o ângulo consecutivo, seno de 6, pula o ângulo consecutivo, seno de 8. Então, a razão entre esse produto de senos, do jeito que eu mostrei, como a equação é formada, aqui com o auxílio dessa figura, essa razão entre os senos dá 1. Essa equação é chamada equação de condição dos lados. Quem quiser que eu faça a dedução, ou mostre como essa equação aparece, deixe nos comentários que eu faça um vídeo mostrando como essa equação aparece, para não ficar assim decorado. Quem não se importar, fique decorando ela, que também é fácil, né? É fácil de memorizar. Parte-se de um ângulo, pula o outro e assim por diante. Viram como eu formei essa figura? Colocando aqui no valor no lugar dos números 1, 3, 5, colocando aqui, o 1 é o x, o 3 é o 20 graus, o 5 é o 30 graus, o 7, 80 graus. E aqui, no denominador, o 2, 100 graus, o 4, 30 graus, o 6, 40 graus, e o 8 é o seno de y. Então, essa razão dá 1. Tranquilo? Bom, aqui nesse problema didático, assim, dá para simplificar alguma coisa. Na prática, teria que fazer essas contas no braçal mesmo, com a máquina de calcular, mas aqui ó, nós já estamos vendo que tem aqui um seno de 30 com seno de 30, ó, podemos simplificar direitinho. Pode simplificar mais alguma coisa? Olhando assim, ó, parece que não. Mas olha aqui, esse seno de 100 e de 80, tá? A soma entre eles dá 180 graus. Ângulos que somam 180 graus têm o mesmo seno. Ou por outra, seno de 180 menos alfa é igual a seno de alfa. Então, se nós colocarmos o alfa aqui igual a 80 graus, então seno de 180 menos 80, que vai dar 100 graus, é igual ao seno de 80 graus. Então, esse seno de 100 é igual a esse seno de 80 aqui. Então, podemos simplificar. Já ficamos com uma equação mais
mais simples. Ficamos assim já com ela. Então vamos melhorar ainda mais essa equação. Botamos ela assim para efeito didático. Isso aqui, estamos vendo então que, deixando aqui no primeiro membro só as incógnitas, seno x e seno y, e no segundo membro, então, o seno de 20 vem aqui para baixo, aqui é como se fosse 1 sobre 1, o de 40 vai lá para cima, então vamos chamar isso aqui de m. Então, a razão entre os senos de x e y é a razão entre seno de 40 e seno de 20, é então um número conhecido que eu vou chamar de m. Vou chamar de m, que eu vou fazer uma solução literal que vai servir para qualquer triangulação dessa, né? Chamei de m. Mas temos duas incógnitas, né? Se temos duas incógnitas, precisamos de uma outra equação. Aí ficam duas equações com duas incógnitas, pode ser resolvido. A outra equação pode ser tirada de um desses triângulos, ou desse triângulo ACD, ou desse triângulo CDB, né? Tirando desse CDB, nós temos x mais y mais 7 mais 6 dá 180 graus. Então, com isso, tiramos quanto é x mais y é 180 menos o 7 é 80 graus, o 6 é 40, x mais y é 60 graus, que eu vou chamar de n, é um valor conhecido. Então, o modelo matemático geral desse problema assim, de locação de túneis por triangulação, esse modelo, usando-se um quadrilátero, né, com diagonais, esse modelo geral, esse modelo matemático, fica sendo esse assim. Então, temos aqui um sistema de equações, duas equações, né, e vamos resolvê-lo e achar essas incógnitas. Então, aqui ainda quero deixar uma pergunta com vocês, olha, quanto a esse m. Esse m aqui vai ser a razão entre o seno de 40 e seno de 20. O seno de 40 nós podemos achar com o auxílio de uma máquina de calcular, né? Então vai dar um número 0, com uma porção de casas decimais. E eu faço a seguinte pergunta a vocês. Para calcular o m, qual é a menor quantidade de algarismos significativos a considerar no seno dos ângulos? Se nós íamos ter o seno e íamos cancelar, truncar, desprezar algumas casas decimais. Onde seria truncado o seno? Reparem que aquela precisão de 1 segundo teria que ser respeitada. Os ângulos têm precisão lá do aparelho de medida de 1 segundo. Agora ainda quero dizer mais. Aqui no cálculo, a precisão de cálculo tem que ser superior para que a fórmula seja considerada isenta de erro. Então tem que ser pelo menos uma casa decimal a mais. Então, se lá o aparelho foi capaz de garantir, na média, vamos por assim, o 1/10 do segundo, ele aqui vai ter que respeitar esse 1/10 do segundo, quiçá o 100º. Então, a pergunta é essa. Se alguém tem interesse, ou sabe como é, deixa aí nos comentários, ou se tem interesse de saber como se faz essa análise numérica de quantas casas decimais deve se manter numa linha trigonométrica em que a precisão do ângulo, a incerteza do ângulo é conhecida, deixa aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo sobre isso, se houver interesse, é claro. Vamos ver a resolução desse sistema de equações. Resolvi ele literalmente. Vamos aplicar o método da substituição, né? Então, tiramos o valor de uma variável numa das equações, por exemplo, o x aqui, passando o y para o segundo membro, vai ser n menos y. Substituímos no lugar de x na primeira equação, o n menos y. É assim que se faz no método da substituição. Seno de n menos y sobre seno de y é igual a m. Esse seno de n menos y, repare que é como se fosse aquele seno de a menos b. Isso pode ser desenvolvido. Então, desenvolvendo seno de n menos y, é seno n cosseno y. No seno mantém-se o sinal e cosseno, seno, alternando as variáveis. Isso é conhecido da trigonometria, né? Então,
Reforço aqui a importância do conhecimento da trigonometria para a topografia, né? E para a excelência do valor do topógrafo. Então a equação fica desse jeito, direitinho. Então nessa equação aqui, ó, vamos desmembrar essa equação aqui vamos desmembrar essa equação do primeiro membro em duas. Com esse sinal de menos aqui, desmembramos em duas equações. Ó. Essa primeira, seno x cosseno y sobre seno y, assim como essa, cosseno n seno y sobre seno de y. Assim, olha, já podemos simplificar esse seno y sobre seno y, esse cosseno y sobre seno y, já podemos botar como cotangente de y. Então temos seno de n cotangente de y menos cosseno de n é igual ao m. Dividindo ambos os membros por n, nós vamos querer deixar então nesse primeiro membro só a incógnita e sem termos que não tenham a incógnita, vem para o segundo membro. Então vamos dividir os dois membros, ambos os membros por seno de m. Aqui seno de m divididos por seno de m já vai poder simplificar. Aqui dividindo por seno de m já vai dar cotangente de m. E esse m foi dividido por seno de m, né? Então simplificamos, ficamos aqui com cotangente de y menos cotangente de n é igual a m sobre seno de m. Botamos agora então cotangente de n para o segundo membro, ficamos com a solução. Se tudo aqui no segundo membro é conhecido, o m é conhecido, né, porque é a razão entre aqueles senos de 20 e 40, esse n aqui são aqueles 60 graus, é conhecido. Então é só, tendo a cotangente, nós temos o y, já temos isso, né? Tendo o y, temos o x, porque o n nós conhecemos. Então terminaria aqui o problema. Nós temos então a solução genérica desse problema para aplicar em qualquer problema prático. No caso, é aquele de aplicação de um túnel, mas podia ser qualquer outro, em que se fizéssemos um quadrilátero em que um dos seus lados não tenha visada obstruída. Então vamos ver o nosso problema proposto. No nosso problema proposto nós temos, então, temos que calcular então a cotangente de y. O m é o seno de 40 sobre seno de 20. Então vamos calcular o m. Seno de 40 está aqui. Eu coloquei então todas as casas decimais dadas na minha calculadora, que é do meu iPhone. Então seno de 40 está no numerador, 0,6427876097. Seno de 20 é 0,342 0,20 1433, dividindo vai dar 1,879 385 2418, adimensional, não tem dimensão. M não é nada, não é grau, não é metro, não é nada, porque o seno não tem dimensão, que o seno, né, a razão entre duas grandezas da mesma espécie. Seno é o cateto oposto pela hipotenusa, então são duas da mesma unidade, o seno é adimensional. Então o m também é adimensional. O x mais y é 60. Então o n é 60. Já temos ele aqui, o 60. Então temos aqui, vou botar no seno. Então aqui já calculamos o m, aqui o seno de 60, no lugar do n, cotangente de 60, também no lugar do n. Então é só calcular isso. O meu telefone, a minha calculadora só tem seno, cosseno e tangente. Então, eu peguei aqui, parti para o inverso da tangente, calculei a tangente aqui pelo meu iPhone, inverti, botei lá, deu esse valor aqui. Pronto, me safei. Então, a cotangente de y vai ser, então, já conhecemos o m, o seno de m, aqui está a cotangente de 60, temos, então, esse valor dela aqui. Cotangente de y, então esse valor, 2,342
747, 477, 41,96. Então esse é o valor da cotangente de y. A minha calculadora não tem a tangente, parti para a tangente, que é o inverso da cotangente, e agora a calculadorazinha do iPhone tem a segunda função, então coloco lá que o y é igual à segunda função, que é a tan de 1 divididos por esse valor aqui, 2,74, que dá 20 graus. Repare que eu botei esse 20 graus com todas as decimais, botei de propósito para provocar vocês num outro problema. Então x mais y, que é 60 graus, o x é 60 menos y, o y é 20 graus. Então, o x, 60 menos 20, vai dar 40 graus. Tá? Então, faço a resposta vai ser 20 e 40 graus. Então, eu coloquei aqui todas essas casas decimais, que na realidade, na prática, não dá esse número redondinho. Na prática, aqueles ângulos são todos quebrados e vai dar aqui um ângulo assim decimal também, ângulos com a porção de casas decimais. E vamos ter que arredondar. Então, arredondando aqui, temos que arredondar de tal maneira, no modo decimal, que fique grau, vírgula, né, 20 graus, vírgula, tantas casas decimais, de acordo com a incerteza lá do ângulo. O ângulo tem lá a incerteza no segundo, então a casa decimal do grau aqui tem que ser coerente, tem que ser compatível lá com 1 segundo. Aí vai se arredondar aqui. É isso que eu coloquei, tá? Por isso que eu deixo outra pergunta para vocês. Qual é a menor quantidade de casas decimais nesse ângulo do modo grau que podem ser conservadas para que a precisão de 2 segundos ou 1 segundo seja respeitada? Como é que vocês fazem? Deixa no comentário. Se tem interesse de saber, deixa também no comentário que eu posso preparar uma aula assim dessas questões de números aproximados, operações com números aproximados, de funções para vocês. Bom, senhores, então terminamos. Foi um probleminha interessante. É um problema, assim, temos esse problema do quadrilátero, é um problema difícil. É um problema, assim, digno de cair no vestibular de IME e de ITA, para vocês verem a importância da trigonometria na topografia. Um topógrafo que saiba bem trigonometria, geometria e aquela geometria analítica do segundo grau, né, é um excelente topógrafo. Então, um topógrafo desse e que saiba, conheça os métodos e vamos conversando mais assim sobre teoria aqui, vai ficar um topógrafo padrão internacional. Pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, do primeiro mundo, e se sentir bem. Bom, senhores, terminei aqui essa minha aula, espero que tenham gostado. Obrigado por tê-la assistido. Inscrevam-se, toquem aí o sininho, deem um like se gostaram, compartilhem com outros colegas seus para ajudar as pessoas que possam precisar desses conhecimentos. Comentem, deem sugestões para que eu me guie e até a vista, pessoal!